queridos alunos e espectadores aqui do canal. Vamos, seguindo o nosso módulo de cardio renal, vamos fazer na aula de hoje a continuação, como a gente começou com a fisiologia renal, vamos fazer diurético, para já na aula que vem a gente entrar na parte dos fármacos que atuam diretamente no coração, tá? Bom, com relação aos diuréticos, vamos fazer um resumo aqui dessa farmacologia inicial. Os diuréticos eles vão ser fármacos muito importantes para que eu tenha uma redução do volume extracelular. Então eu aumento o volume urinário com o uso de diuréticos. Os diuréticos eles têm, basicamente, a maioria das classes, duas características. Eles vão ser natriuréticos, aumentando a excreção renal de sódio, e vão ser aquaréticos, aumentando a excreção renal de água. Nem todos os diuréticos são natriuréticos, e a gente já vai discutir sobre isso. Muito bem. O ponto principal é, o que não pode sair da cachola? São fármacos que aumentam o volume urinário, a quantidade de urina. Tá? Muito bem. Em essência, por serem mais aquaréticos, na grande maioria deles, e as principais classes são tanto aquaréticos quanto natriuréticos. Então a excreção de sal, né, de sódio e cloro, é o principal determinante do quê? Do volume de líquido ou de fluido extracelular. Isso aqui é volume de fluido extracelular, tá certo? Quando é que nós vamos usar os diuréticos? Há diversas indicações. As principais classes são usadas em patologias em que é interessante a diminuição do volume desse líquido, desse fluido extracelular. E em situações em que eu tenha desequilíbrios eletrolíticos específicos. Exemplo disso, um exemplo onde eu preciso ter uma redução de volume extracelular é na pressão e hipertensão arterial. Tá? Ou quando eu tenho desequilíbrio associado, pode estar associado à hipertensão arterial ou à insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, o tratamento de patologias associadas a edemas, como edema pulmonar agudo ou edema agudo de pulmão, tá certo? Tratamento de cirrose hepática, ou quando eu tenho no líquido cérebro espinhal aumentado por déficit cardíaco ou com menor drenagem esplênica, é interessante o uso de diuréticos para haver uma redução desse volume de fluido extracelular, tá certo? Então essas são algumas das principais situações em que as principais classes de diuréticos vão ser empregadas, tá legal? Muito bem. O transporte de íons e de água nos rins tem 7 tipos de mecanismos de transporte. Tá aqui, ó. Desde de fluxo convectivo dissoluto, que é o mecanismo pelo qual a água atravessa a membrana celular, a difusão simples, para moléculas, por exemplo, como o CO2, que são lipossolúveis, a difusão mediada por canal, a gente vai ver muito essa difusão mediada por canal de íons, assim como a difusão mediada por carreador, que é uma difusão uniporter facilitada, também de íons, transportes que são, por exemplo, a base de ATP, com gasto energético, bomba de prótons, por exemplo, ou bomba de sódio, potássio, ATPase, por exemplo. Symporter, o que é um symporter? Por exemplo, um íon A passa e conjuntamente com essa energia de movimento, um outro íon passa junto, no mesmo sentido, na mesma direção e mesmo sentido. Então é um symporter ou cotransporte. E por último, um antiporter, o raciocínio inverso. Tá? Eles vão em direções opostas. Tá certo? Esses aqui, 1, 2, 3 e 4, né, que são os transportes passivos, dito passivos. Os transportes 3, 4, 5, 6, 7 são transportes mediados, seja por um transporte ativo primário ou um transporte ativo secundário. Esses de número 5, 6 e 7 são transportes considerados ativos, tá certo? E os diuréticos eles podem ser classificados principalmente por seus locais de ação. Eu acho que é o mais fácil de entender. Então, os diuréticos que vão atuar no túbulo proximal são os inibidores da anidrase carbônica e os diuréticos osmóticos. Os que vão atuar na alça de Henle, adivinha, diuréticos de alça. Os que vão atuar no túbulo distal, contorcido distal, são os tiazídicos.
E os que vão atuar no duto coletor podem ser os diuréticos poupadores de potássio e as duas subclasses de poupadores de potássio que a gente tem, tá certo? Que a gente já vai ver também. Quando a gente fala dos diuréticos que atuam no túbulo proximal, a primeira classe são os inibidores da anidrase carbônica. A anidrase carbônica, o túbulo proximal, na membrana apical do lúmen, então aqui, o lúmen é onde está passando a urina, o espaço intersticial e a região onde está passando o sangue. E aqui o interior da célula, tá certo? Muito bem, então o que a gente tem nas células do túbulo proximal? Nós temos a presença de uma enzima chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica do tipo 4, ela está posicionada fora da célula, na membrana para fora da célula, e no interior da célula nós temos a anidrase carbônica do tipo 2. Tá? O que essa anidrase carbônica faz? Ela vai permitir a que está na região do lúmen a pegar o ácido carbônico, H2CO3 é ácido carbônico, e dissociar esse ácido carbônico, melhor dizendo, desidratar esse ácido carbônico, liberando CO2 e água. Então dissociei ele CO2 e água. O CO2 é lipossolúvel, vai ultrapassar por difusão simples a membrana da célula e vai parar no interior da célula. No interior da célula, a anidrase carbônica 2, que presente no interior, vai hidratar o CO2, formando o quê? Ácido carbônico no interior da célula. Tudo bem? Então essa é a função da enzima anidrase carbônica. Como é que ocorre a ação dos diuréticos e como é que isso poderia favorecer uma diurese? Bom, a gente tem que olhar aqui para cima da figura. Aqui tem um antiporter sódio-próton, tá vendo? Antiporter sódio-próton. Foi filtrado pelo glomérulo, caiu no lúmen, e aí o sódio no lúmen, ele tem um gradiente a favor da entrada dele na célula. Então o sódio vai entrar na célula. Quando o sódio entra na célula, dentro da célula, ele tem uma bomba de... A célula tem na membrana basolateral dela um canal, um transportador, né, um ATPase, uma bomba sódio-potássio ATPase, que está aqui, vocês podem ver número 3. E esse sódio, ele vai ser carreado por essa bomba, vai ser jogado potássio para dentro da célula, tá certo? Muito bem. Então, o antiporter sódio-próton jogou o sódio para dentro, através de um gradiente. E óbvio, se eu disse que é um antiporter, é porque vai o sódio para dentro, sai o próton para fora, tá certo? No lúmen, a filtração glomerular, além do sódio, vai ter também a presença de bicarbonato. HCO3- é o bicarbonato, tá certo? O que esse próton que saiu através do antiporter vai fazer? Ele vai reagir com bicarbonato e vai formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por ação da enzima anidrase carbônica presente na membrana da célula, vai desidratar, vai dissociar esse ácido carbônico, CO2 e água. Como eu falei, o CO2 por difusão no interior da célula. Dentro da célula, a outra anidrase vai hidratar de novo o CO2 para formar ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico formado dentro da célula, ele vai se dissociar em bicarbonato e próton. Por que ele vai se dissociar? Porque tem uma força motriz que vai puxar próton aqui para fora. O sódio não está entrando? Então está fazendo uma força puxando o próton para fora, para o lúmen. Essa força é que vai dissociar esse ácido carbônico. Então o próton vai para fora e continua entrando sódio. Eu estou reabsorvendo, estou tirando do líquido tubular e jogando no sangue o sódio. Tá certo? Quando eu uso e o próton sendo jogado para fora, o bicarbonato, observa outra coisa, tem um symporter aqui nessa região também, em que eu tenho a passagem do sódio e junto vem o bicarbonato. É assim que vai ocorrer a reabsorção de bicarbonato de sódio. Tá certo? O que acontece com os inibidores da anidrase carbônica? Eles vão inibir a enzima, tanto na membrana quanto no interior da célula. E aí? Bom, se eu inibir a enzima na membrana, eu não tenho a dissociação do ácido carbônico. E se eu inibir a enzima dentro da célula, eu não tenho a dissociação do ácido carbônico, não vou ter H+, não vou ter força motriz para trocar com o sódio, não vou ter, obviamente, pelo lado de fora mais CO2, vou formar menos ácido carbônico,
vou diminuir a reabsorção de bicarbonato, vai ter mais bicarbonato aqui fora, e eu vou diminuir a reabsorção de sódio, vai ter mais sódio aqui fora, tá certo? E quem são os fármacos dessa classe? O primeiro deles foi sintetizado e produzido em 1937, foi a cetazolamida, é o protótipo da classe, tá certo? O que ela vai fazer? De novo, inibindo a anidrase carbônica, eu aumento a excreção de bicarbonato, o bicarbonato não vai ser dissociado dentro da célula, e aumento a excreção de água, porque eu não vou ter, obviamente, eu vou concentrar mais soluto naquela região do lúmen, voltando aqui, ó, eu vou concentrar mais soluto no lúmen, obviamente a água vai permanecer aqui, então eu aumento a excreção de água. O que eu vou diminuir? Eu vou diminuir a excreção de ácido titulável e de amônia. Isso muito por aqueles transportadores catiônicos e aniônicos que eu citei na aula de fisiologia renal. Se eu tenho mais bicarbonato na luz tubular, significa que o pH urinário ele vai ser basificado. Então eu vou basificar o pH da urina. E como eu vou estar eliminando muito bicarbonato, ele vai diminuir a absorção dele, nós vamos, como efeito, produzir uma acidose metabólica. Nós podemos, isso aí a gente vai até fazer uma aula depois sobre isso, o controle ácido básico, mas a acidose ela pode ser respiratória ou metabólica. Acidose respiratória em decorrência do acúmulo de CO2. Acidose metabólica por excreção em excesso de bicarbonato pelo rim, ou de bases pelo rim, né? Muito bem, a anidrase carbônica então está presente no tecido renal, como a gente viu, importante para a reabsorção de bicarbonato, acompanhado por água. E a anidrase carbônica também está presente em tecidos fora dos rins, por exemplo, nos olhos, onde a anidrase carbônica vai ser fundamental para a síntese do humor aquoso. A presença de bicarbonato é fundamental no humor aquoso. Então, se eu inibir a anidrase carbônica nos olhos, e isso vai acontecer, é uma das principais indicações do uso dos fármacos dessa classe hoje em dia, vai ser útil para diminuir a formação de humor aquoso. Tá certo? O que tem de efeito adverso com relação aos inibidores da anidrase carbônica? Bom, eles são derivados de sulfonamidas. Sulfonamidas é uma classe de antibióticos e que são classicamente conhecidos por provocarem reações alérgicas. Então, pacientes que são hipersensíveis vão ter reações alérgicas. Elas são raras, mas podem acontecer. Em altas doses, podem ter efeitos centrais, inibição de anidrase carbônica no sistema nervoso central. Isso pode gerar sonolência. Tá? E das reações adversas mais comuns e principais, o que a gente citou, que é a acidose metabólica. Aquilo pode ser uma reação adversa. Por quê? Secundária à alcalinização da urina. Eu excretei muito bicarbonato, então eu estou eliminando muito bicarbonato do meu organismo, eu estou favorecendo uma acidose metabólica. Tá certo? E outros efeitos, reações adversas também características. Uma delas é a redução da excreção urinária de bases fracas. De novo, relembrando, assistam a aula de fisiologia renal, que é aquela aula que eu relatei sobre os sistemas de aniônicos e catiônicos de excreção renal, tá certo? Transporte renal. Muito bem. A urina alcalinizada pelo excesso da excreção de bicarbonato vai favorecer a reabsorção renal de algumas drogas, por exemplo, anfetaminas, antidepressivos tricíclicos, aqui está faltando um S, antidepressivos tricíclicos, quinidina, procainamida, tá? Então, algumas dessas drogas, com a alcalinização da urina, elas são bases. Então você vai ter uma reabsorção renal dessas drogas, tá certo? Elas não vão permanecer no lúmen, lembrem lá da farmacocinética, para você excretar uma droga básica, a urina tem que ser ácida. E para você excretar melhor uma droga ácida, a urina tem que ser básica. Então as drogas básicas vão ser mais reabsorvidas e os níveis plasmáticos delas vão aumentar. Isso pode gerar e vai gerar interações medicamentosas importantes, com respostas adversas importantes também. Tá? Com usos inibidores da anidrase. Quais são os principais usos clínicos? O principal é o glaucoma de ângulo aberto, tá certo? Por quê? De novo,
A anidrase carbônica está presente em outras regiões que não só os rins, extrarrenais. E dentre essas regiões, os olhos são os principais locais da presença da anidrase carbônica. Então, se eu tenho a anidrase carbônica inibida ali, eu tenho menor produção, síntese de humor aquoso. Com isso, eu diminuo a pressão intraocular e favoreço o tratamento do glaucoma. Tá certo? A próxima classe de diuréticos são os diuréticos osmóticos. Os diuréticos osmóticos é uma classe de diuréticos que eles são somente aquaréticos. Eles são soluções, substâncias inertes, eles não vão ser metabolizados, eles vão ser filtrados pelo glomérulo, sem serem reabsorvidos praticamente pelo néfron, e com isso eles vão levar o que? A um aumento da concentração de solutos na luz tubular, e vão fazer o que? Reduzir a reabsorção de água, porque tem mais soluto. A água vai tender a ficar na luz tubular e não ser reabsorvida, entendeu? Então, eles distribuem-se no líquido extracelular, aumentando a osmolaridade ou osmolaridade extracelular. Tá certo? Então tá aqui, é uma figura representativa, onde o líquido intracelular tem muita água, o líquido extracelular, então administramos os diuréticos osmóticos. Tá? O plasma, ele vai ser muito concentrado, o líquido extracelular vai permanecer concentrado, vai sair água do líquido intracelular, posteriormente vai essa água em direção ao líquido extracelular, isso vai ser filtrado pelo glomérulo. Os diuréticos osmóticos, como eu falei, essas substâncias são inertes, elas não são metabolizadas, elas vão ser filtradas direto pelo glomérulo. No interior do néfron, elas vão permanecer e vão inibir a saída de água. E com isso, elas vão alterar a hipertonicidade medular, então vão reduzir também a reabsorção de sal e de outros íons, tá certo? E, obviamente, vão produzir efeitos de aumento da excreção de água e dos íons, de vários íons. Por quê? Porque vai ser um efeito em cascata. Você mantém a concentração alta de soluto aqui, mantém a concentração alta de água, e isso vai desfavorecendo as diferenças de osmolaridade, de hipertonicidade, e permanecendo essas substâncias, esses íons, e a água no interior do túbulo vai aumentar com isso a excreção urinária. Aqui são os efeitos plasmáticos, então aumenta o volume, porque puxa a água do interior da célula, diminui logicamente a viscosidade do plasma, porque está puxando água, diminui a síntese de renina, tá? Porque o volume, o fluxo de sanguíneo renal é aumentado, já que eu aumentei o volume, eu tenho muito fluxo sanguíneo renal. Então, se está chegando muito fluxo sanguíneo renal, obviamente a renina vai ser diminuída. E vai ter um aumento das prostaglandinas, então favorecendo ainda mais um efeito diurético. Tá? Aqui as bolinhas amarelas, só para representar, são os diuréticos osmóticos. Tá? Bom, a farmacocinética principal eu coloquei do manitol, tá? Que é utilizado via intravenosa, isosorbida e glicerina, que são utilizados por via oral. Tá? Então eles são inertes, são filtrados e não são reabsorvidos, isso é muito importante. Quais são os principais usos clínicos dos diuréticos osmóticos? Principalmente o tratamento de uma síndrome, que é a síndrome de desequilíbrio da diálise. Tá? O manitol é muito utilizado. Tá certo? E quais são as reações adversas principais? Eles podem, como há um aumento de volume plasmático, se forem pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca, isso pode agravar o quadro de insuficiência, gerando mais edema e, consequentemente, edema pulmonar nesses pacientes, tá certo? A desidratação, porque é uma perda enorme de água, e essa perda de água, como demonstrado na figura, vamos retornar lá na figura, a perda de água, observem que eu coloquei as setas, é muito maior a perda de água do que dos outros íons. Com isso, há uma perda de água superior à de eletrólitos. Isso pode levar a desidratação. E pode levar a uma hipernatremia. Você vai dizer, pô, Pedro, peraí, mas vai levar uma hipernatremia? Mas você não disse que vai excretar sódio conjuntamente? Sim, mas vocês têm que raciocinar o seguinte, hipernatremia é a concentração de sódio em relação à concentração de água do meio extracelular. Quer dizer, se eu tenho uma hipernatremia,
Uma das causas pode ser a diurese aumentada, ou a desidratação, no caso. Quer dizer, eu tenho uma perda de água maior que a perda de sódio. Então eu fico mais sódio dentro no líquido extracelular do que água. Isso faz uma hipernatremia, tá certo?